Para entender mais essa grande descoberta anunciada hoje pela BP, eu converso agora com Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e que vai nos ajudar a entender a importância desta novidade que traz a BP. Adriano, obrigado por estar aqui com a gente. Queria te ouvir inicialmente sobre o que representa esta descoberta, especialmente pensando que o pré-sal estava perdendo um pouco do brilho, pelo menos nos últimos anos, para muitas petroleiras. Estava sendo uma área assim, estava produzindo, mas sem grandes perspectivas futuras de crescimento. Será que o jogo virou para o pré-sal? Bom, em primeiro lugar, te agradeço o convite de estar aqui com vocês. Olha, vamos entender que esse anúncio da BP ainda é um anúncio de uma promessa, não é uma realidade, né? Até porque você vai começar agora a fazer os testes laboratoriais, inclusive, para ver, por exemplo, a quantidade de gás carbônico que tem dentro desse campo. Os campos do pré-sal costumam ter muito gás carbônico. E isso aí, às vezes, pode até inviabilizar a produção do campo. Vou te dar exemplo. Libra é um campo que tem 40% de gás carbônico e tá sendo explorado. Júpiter tem 80% de gás carbônico e, por enquanto, está inviabilizado, que aí depende muito também do mercado, de como está o preço do barril do petróleo, né? Isso vai determinar se existe viabilidade econômica ou não. Então, a gente não sabe ainda a quantidade de gás carbônico que tem nesse campo. O que acontece? Quando você tem muito gás, você tem muita dificuldade de separar o gás do petróleo, para pegar esse gás e reinjetar ele de volta, e ao reinjetar de volta você dá mais pressão no campo, você tira mais petróleo. Então isso é uma interrogação. Vamos ver o que acontece. Agora, evidentemente, é uma promessa que pode ser realizada, né? A gente está falando aí, segundo as declarações da BP, que há 25 anos a empresa não descobria, né, uma reserva de petróleo e gás tão promissora. E estava vindo uma hora boa para a BP, né? Porque a gente sabe, inclusive, que há notícias que a BP estaria sendo vendida em função de ter investido muito em energia renovável e não ter tido o retorno esperado pelos seus acionistas, daí a volta dela para esse mercado do óleo e do gás. Mas, de qualquer maneira, para o Brasil é interessante, como você falou, o pré-sal mostra que continua sendo a melhor fronteira para explorar petróleo e gás offshore do mundo. O Brasil continua tendo protagonista importante no mercado. O Brasil hoje é o nono maior produtor de petróleo do mundo, caminha para ser o quinto maior, apesar de que a gente sabe que lá a partir de 2030 essa produção de petróleo deve cair, mas uma descoberta dessa ajuda, né? Ajuda e muito, se for concretizado. Vamos esperar agora os dados mais detalhados para ver se realmente essa anúncio de hoje se transforma em realidade. De qualquer maneira, também, dependendo, outra vez, das dificuldades de separar o gás do petróleo, é um campo que deve entrar em produção daqui a 4, 5, 6, 7 anos. Né? Também uma entrada em produção imediata. Mas vamos lá, para o Brasil também é bacana, porque traz mais receita, traz mais royalties para estados, municípios e União. Né? Então vamos torcer que esse campo se concretize mesmo e a gente comece a produzir petróleo nele, né? Porque petróleo, né, Anaca, tem assim, você tem a fase de exploração, que está sendo feita agora pela BP, aí ela vai ver se comercialmente existe uma expectativa positiva para investir, tirar esse óleo, esse gás lá do fundo do mar, para depois você entrar numa fase de desenvolvimento da produção e, posteriormente, a produção propriamente dita. Adriano, a quantidade de dióxido de carbono, então, pode simplesmente inviabilizar, eventualmente, a depender dos estudos laboratoriais, a produção ou não deste campo. Esse é um divisor de águas. Claro que é, claro que é. E também depende muito, outra vez, do preço do barril do petróleo. Né? Se o barril tiver um preço alto, você vale a pena o investimento, mesmo sendo caro. Estava te dizendo que Libra tem muito dióxido de carbono lá, 40%, mas está dando, dadas as condições de mercado, está sendo explorado, está sendo produzido em Libra. Júpiter é outro campo que até agora não ficou viável, porque tem 80% de dióxido de carbono lá. Então, dado as condições de mercado hoje, você não consegue botar dinheiro lá para tirar aquele petróleo e gás que está em Júpiter.
E, Adriano, essa área de bumerangue, que foi comercializada há pouco tempo, né? Foi em 2022 que a BP conseguiu o direito de explorar essa área. Ela estava mapeada como potencialmente sendo promissora em termos de reservas. Em que pé estava a percepção dos demais players do mundo do petróleo sobre o potencial desta área? Era uma área que estava sendo subjugada? Olha, aparentemente, você falou, ela foi comprada aí pela BP naquele regime de leilão de oferta permanente que a ANP tem hoje, né? Você pode ir lá no site da ANP e fazer um lance por um campo que esteja lá na oferta permanente. E esse campo tem uma coisa interessante, que ele é 100% da BP, né? E também o que a BP ofereceu de óleo para a União, lembra que o modelo da partilha ganha quem oferece maior quantidade, né, de profit oil para a União. E a BP ofereceu quase o valor mínimo, foi 5,9, sendo que o valor mínimo é 5,3. Então, dado essas características de que a BP compra sozinha, oferece vamos dizer, entre aspas, o ágio menor para o campo, então eu acho que não tinha muita gente olhando esse campo, não, né? Então, esse campo não era um campo assim que estava todo mundo de olho. Porque se tivesse de olho, você teria tido uma concorrência maior e você teria dado para a União um percentual maior do óleo que possivelmente vai ser extraído no futuro lá do campo que a BP anunciou hoje. E, Adriano, é possível que a gente tenha uma virada na perspectiva de produção futura do pré-sal? Ou é muito cedo para indicar isso? Porque eu pergunto isso porque para a Petrobras 2030 é um ano crucial, já que a partir daí é provável que a produção das áreas do pré-sal da estatal comecem a entrar numa fase de declínio. Esta descoberta da BP pode virar o jogo e empurrar esta data mais para o futuro? Olha, eu acho que é muito cedo para falar isso, né? Como a gente falou, a gente não sabe nem se o campo vai ser explorado, né? Dependendo das condições laboratoriais que a BP venha a chegar, né? Então é muito cedo. Eu acho que hoje a gente conhece e conversa muito com analistas de mercado do petróleo e geólogos e geofísicos, e todo mundo afirma que a partir de 2030 o petróleo do pré-sal começa a reduzir a produção. Daí a importância da gente encontrar uma bacia nova, que seria aí a margem equatorial que a gente tanto tem falado, né, para o Brasil continuar sendo um protagonista e um grande produtor de petróleo, porque senão a gente tende a voltar, inclusive, a importar petróleo, porque as curvas mostram que a partir de 2030 você começa a reduzir a produção do pré-sal e você, a partir aí da segunda metade dos anos 30, você pode voltar a ter uma produção muito pequena e o Brasil voltar a ser um importador de petróleo. Muito bem, a gente conversou com Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, um dos homens que mais entende de petróleo, de gás, de energia aqui no Brasil, a quem eu agradeço a conversa para entender o feito, o alcance desta descoberta. Obrigado, Adriano. Eu te agradeço o convite, a gente está sempre à disposição de vocês e uma boa semana a todos. Até logo.